Bom dia, quarto ano. Prontos para mais uma aula? Bom, quando você tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, se não puder no horário, né, que é o horário mais conveniente, o horário da aula mesmo, porém, não deixe de assistir, certo? Eu digo isso porque tem algumas informações que quando a gente repassa, são importantes serem ouvidas. E muitas vezes, quando você não escuta, não presta atenção no vídeo, que é a aula, às vezes você pode estar errando alguma questão, pode ficar com dúvidas sobre algum assunto e às vezes acaba não chegando a mim a sua dúvida, por causa de talvez uma timidez ou talvez porque você não esteja com disposição de me perguntar. Enfim, o vídeo ele é importante, certo? Infelizmente, os vídeos, as aulas assim, não são as mais indicadas, eu pelo menos não acho, mas de certa forma, é uma maneira de chegar até você que está em casa. Então, faça um pequeno esforço de tentar assistir. Se houver não, porque sempre tem dúvidas. Se eu puder ajudar, eu vou estar disponível aqui para poder sanar algumas dúvidas que venham a aparecer. Enfim, para que a gente possa fazer com que essa bola gire, vamos assim dizer, eu preciso fazer meu papel, mas também eu preciso que vocês façam daí de casa. Pois é, assistindo, tendo dúvidas, me perguntando, é necessário. É um jogo que só pode ser realizado se for em equipe. E nós, eu e você, fazemos parte dessa equipe, certo? Enfim. Bom, para hoje, antes de mais nada, depois já de ter dito isso, eu gostaria também de falar que eu vou enviar entre 2 a 3 vídeos pequenos, entre 5, 6 minutos, 3 minutos, que correspondam ao assunto que vamos abordar, tá bom? Esses assuntos que iremos abordar eu achei viável, que os vídeos pudessem explicar ainda mais sobre esse conteúdo, né? A aula já se torna um pouco monótona, né? Um pouco chata de tanto estar no moído, na conversa. E a gente vendo se torna mais claro o que estamos estudando, tá? É isso. Então, vejamos. Na página 29, nós vamos trabalhar a natureza também transforma as paisagens. Eu sei que vocês devem lembrar que nós vimos muitas modificações de paisagens, desde as modificações que são causadas pelas mãos humanas, né? Que foram estas paisagens aqui. Lembrando, né? Então, essas paisagens aqui nos mostram o antes de tudo isso ser modificado, ou antes de tudo isso ser transformado. E aí nós chegamos ao ponto máximo, que é a culminância, que é a construção das cidades, por fim, né? Onde Tia já disse que toda cidade, ela nasce, vamos assim dizer, se seria a palavra mais bem colocada, nasce próximo aos rios. Não foi isso? Eu devo ter dito isso aqui em vídeo e creio que também no presencial já devo ter falado. Por quê? Porque próximo aos rios é possível ter acesso à água, essa água que vai ajudar a ingestão, não é isso? A sede, a matar a sede, a tomar banho, lavar roupa, tudo isso. Então, normalmente os rios faz com que muitas cidades se formaram bem próximo aos rios, ok? Grandes cidades como São Paulo, Rio Tietê, enfim, temos vários exemplos. E aí a gente vê essas modificações, dentro dessas modificações a gente vê a destruição, né? Porque para que essa constituição, para que essa formação da cidade se torne real, como hoje nós vivemos em uma, temos que lembrar que há um desmatamento, há um desequilíbrio ambiental. Aí a gente vê a destruição da fauna e da flora, né? Infelizmente, os animais que perdem os seus habitats, com isso também vão perdendo as suas vidas, porque não tem onde buscar refúgio para se esconder dos seus predadores, não tem onde buscar os seus alimentos, ok?
ok? E esses animais que são citados, independente da espécie, esses animais silvestres, eles possuem uma finalidade na natureza. Essas finalidades são de controle de pragas, por exemplo. Esses animais têm o intuito de esquecer uma semente em determinado lugar, como a cutia, e de repente aquela semente esquecida tornar-se uma árvore, né? Então, vejam, de forma bem inocente, uma forma que eles não entendem, eles não sabem, mas eles fazem com que a natureza continue de pé e continue dando esse processo, fazendo com que haja esse processo, né? Por fim, tem os seres humanos, existimos, e infelizmente a nossa existência trata a natureza de forma bastante descontrolada, como também sabemos, isto causando impactos ambientais. Aí nós vimos a questão dos povos indígenas, descobrimos que os povos indígenas não são um único povo por inteiro, eles se subdividem, vamos assim dizer, né? Cada um vai trazer suas tradições, suas culturas, a forma de se comunicar, enfim. Por isso que quando é falado de povos indígenas, a gente não deve limitá-los a uma tribo só, a uma aldeia só. Eles se subdividem, certo? E lembrando que os povos indígenas, graças a eles, nós temos que dar os parabéns aos povos indígenas, porque eles só retiram da natureza o que precisam. Eles não vão querer se sobressair em cima da natureza. Então, eles consomem sim, porque precisam viver, lógico, mas, acima de qualquer coisa, eles só vão usufruir o que é necessário. Então, eles permitem que a própria natureza possa se regenerar, porque eles sabem que é dali que terão seus sustentos. Assim como nós, né? Nós precisamos da natureza para diversas necessidades, mas o consumo é muito grande. Nós consumimos sempre, todos os dias, todas as horas, minutos e segundos. Então lembre-se, todo consumo, seja lá do que for, roupa, calçado, brincos, enfim, são retirados da natureza, né? Retiramos da natureza a matéria-prima para que a gente possa fazer aqui na cidade, nas indústrias, os produtos os quais consumimos, beleza? Então vamos entrar sobre natureza também transforma as paisagens. Sim, a natureza ela própria transforma as paisagens e de diferentes formas e em diferentes tempos, tá? Algumas de forma bem mais rápida, outras de formas mais prolongadas, que levam-se anos e anos para poder haver essa transformação. E isto está exatamente aqui no livro de vocês. Ó, essas informações que estou passando, elas estão aqui. E o que dizem? Vejamos. As paisagens dos lugares também são continuamente modificadas pela ação dos elementos da natureza. Esses elementos alteram as paisagens quando ocorrem, por exemplo, chuva, ventos, terremotos, entre outros fenômenos naturais. Aí você tem duas imagens, uma delas que é uma paisagem com dunas no Parque Nacional, no Cazaquistão. Diz assim, o vento é agente natural transformador dessa paisagem. Na segunda imagem, esta, fala-se o seguinte, paisagem da Serra do Mar, no estado de São Paulo, uma das regiões onde mais chove no país, a chuva, portanto, age na transformação dessa paisagem. E temos uma outra que é do mar, né? Mar aberto aqui. Praia de Ferrugem, em Garopaba, em Santa Catarina. O principal agente transformador dessa paisagem é o mar. Então, prestem atenção, só ouçam. Vejam que dentro dessas transformações naturais, que as mãos humanas não estão intervindo, quem está fazendo todo esse processo são os agentes naturais. No caso dessas imagens aqui que vocês acabaram de ver, espero que vocês vejam no livro, porque no livro fica muito mais esclarecido, vocês observem que são agentes transformadores, porém são agentes naturais,
São agentes naturais que transformam as paisagens e é contínua. Não há uma paradazinha para poder continuar logo depois. Não. É uma transformação de muitos anos que fez com que essa natureza, essa paisagem pudesse estar neste formato aqui e continua transformando, continua esses agentes como o vento, o sol, as chuvas, são agentes transformadores da natureza, certo? Podem se transformar repentinamente e também podem levar anos para que essa transformação ocorra. Isso depende do tipo de agente que vai fazer com que ocorra determinadas transformações, certo? Então, nós temos o primeiro desafio, a primeira atividade da página 29, onde diz: como retratado nas fotografias acima, o vento, a água da chuva, do mar, são elementos da natureza que atuam na transformação das paisagens. Quais outros elementos da natureza também podem atuar na transformação das paisagens de um lugar? Troque ideias. Quais outros elementos, gente? Vamos dar um exemplo. Eu devo ter citado, mas se eu citei, eu vou falar novamente. O calor, a temperatura solar, certo? Ela é bastante intensa, não é isso? Então, imagine só um local aberto, uma paisagem natural como esta, em que ela receba todos os dias um calor, uma temperatura bastante intensa, certo? Essa paisagem vai ser modificada? Sim, com certeza. Ela terá em algum momento, ou melhor, o sol vai ser o agente transformador para essas paisagens se mudarem, certo? E ela vai mudar rapidamente? Não, ela não vai mudar rapidamente. De um dia para o outro, poderemos ver mudanças que a gente possa dizer: nossa, estava assim ontem e agora está mais arredondado, está mais pontudo, está mais arenoso, se for questões de rochas estamos falando. Então vejam, esses elementos aqui citados são agentes transformadores. São agentes transformadores que, dependendo da forma como eles vão agir, eles podem agir de forma bastante lenta, transformando e modificando os ambientes, as paisagens naturais, em períodos que levam mais tempo, em que vai levar mais anos para que se modifiquem. E que, de repente, só meio por estudos científicos é que se possa perceber, muitas vezes, o que mudou naquela paisagem, como ela era e hoje como ela está. Entendido até aí? Então, aqui no desafio, você precisa dizer quais elementos são agentes transformadores. Existem diversos, inúmeros. Uma vasta, não são tantos assim, melhor dizendo, não são muitos, mas temos uma grande variação de agentes transformadores que modificam a paisagem. Então, você precisa citar estes que aqui nós acabamos de ver, tá certo? Bom, passada esta página, nós vamos então para esta outra. Olha ela aqui. Pois então, aqui nós temos o seguinte. Como eu disse, é bom que vocês olhem para o livro de vocês, vejam as questões e vejam as imagens nos livros, tá? Fenômenos da natureza transformam paisagens em velocidades diferentes. Lembra que eu falei ainda há pouco que os agentes transformadores, dependendo dos casos, eles podem fazer com que essa transformação seja lenta, né, bem vagarosa, que leve anos, milhões de anos, para que se chegue a determinada transformação. E há alguns casos em que a natureza, certo? A natureza, como ela pode agir de forma bem explosiva, tá? Agora, quando eu digo isso, não é que a natureza tenha culpa. Não, na realidade ninguém tem culpa. Infelizmente,
como terremotos, tsunamis, vulcões, são agentes transformadores que simplesmente acontecem. Como vivemos em cidades, como ocupamos continentes e diversos territórios, infelizmente, nós sofreremos as consequências dessas transformações. Por exemplo, quando eu falo em um terremoto, dependendo da escala, né, a escala Richter, como assim é chamado, o abalo sísmico naquela região, naquele local, naquele território, pode fazer com que casas caiam, casas desabem, né? E isso pode levar, infelizmente, a óbito muitas pessoas, pode levar muitas pessoas a se ferirem, a se machucar. Pois é, mas isso faz parte do contexto da vida humana junto com a natureza. São fatos, são situações que são impossíveis de serem evitadas, né? Não há um controle sobre esses agentes transformadores, entendem? Nesse caso aqui, na leitura diz o seguinte: as alterações das paisagens ocasionadas pela ação dos fenômenos da natureza podem ocorrer em velocidades diferentes, ou seja, rápida ou lentamente. Algumas transformações nas paisagens resultantes de fenômenos naturais são perceptíveis imediatamente ao longo de um curto período de tempo. Veja alguns exemplos. Os terremotos são movimentos que ocorrem na superfície da Terra e podem transformar rapidamente uma paisagem. Esses tremores de terra causam muitos danos às edificações construídas pelos seres humanos. Aí aqui nós temos a imagem de casas que estão praticamente desmoronadas, caídas aos pedaços, e a fonte, né? Na Tailândia, casas destruídas após um terremoto. Isso é fácil? Gente, isso não é fácil. É uma situação bastante delicada, né? Porque nós aqui sabemos que existem muitas vidas que foram perdidas, existem vidas que de repente estão soterradas, que tiveram pessoas aqui que foram machucadas, não é isso? Enfim, nós sabemos. Mas é algo que é inevitável. A natureza não há como nós a controlarmos. Ela sempre vai estar acima de nós, mesmo nós achando que estamos acima dela. Mas independente, a natureza ela sempre vai se sobrepor ao nosso querer, às nossas ideias de fixação em alguns territórios, em algumas localidades que não podem ser construídas determinadas casas, enfim. Pois é, isso aqui é uma transformação da natureza. Aí alguns dizem, não, é vingança. Não, gente, não é. Não tem nada a ver com vingança. A natureza não tem essa perspicaz igual o ser humano, que tem a mente, que pode pensar. Isso são movimentos, são efeitos que são causados pela natureza, como um vento que passa no nosso rosto com delicadeza, assim como pode ocorrer terremotos, tsunamis e outras variações, certo? Aqui nós temos um vulcão expelindo lava, não é larva, é lava, tá? Exatamente. E o que quer dizer isso? Geralmente os vulcões são fendas que vêm do interior da Terra até a parte externa do planeta Terra, certo? O Brasil, até onde eu sei, não há vulcões. Já houveram algumas propostas, estudos, em que se houve em algum momento, praticamente não, hoje seria desativado esses vulcões, sem a possibilidade de um dia ele acabar fazendo o mesmo procedimento que está aqui, né? Nas erupções. Então, esse produto, imagina, desculpa, gente. Esse elemento que aqui nós vemos, né, que é fogo mesmo, chama-se magma. Magma, que é um produto
digo produto, que é um elemento que está no interior da Terra, praticamente no seu centro da Terra, um elemento mais pastoso, digamos assim, mais líquido, se compararmos com as rochas que nós temos do lado externo, né? Então, esse material é pastoso, existe no interior da Terra, e quando ele entra em erupção, o que ele vai expelir é justamente o magma, certo? O magma é expelido de dentro para fora. O nosso planeta Terra é vivo. A gente acha que tem a impressão que não, mas o nosso planeta Terra é vivo. Para que ele possa ter vida e oferecer vida, o interior da Terra tem o magma, que está em temperatura altíssima. Eu não saberia agora informar o número em graus desse calor, mas é por meio deste calor intenso que está no centro da Terra que faz com que nosso planeta Terra possa girar e possa gerar vidas, não só as vidas humanas, nem me refiro, mas as vidas naturais, como as plantas, as rochas e outros animais, certo? Então nós dependemos dessa vida para poder vivermos. É como se fosse o coração do planeta Terra, eu costumo até dizer assim, certo? Então, o magma é um material pastoso que existe no interior da Terra e vem à superfície por meio de erupções vulcânicas. Quando o magma se resfria, forma rochas vulcânicas, que, olhando para as duas situações aqui, o terremoto e a erupção de um vulcão, vamos ter que atentar que são transformações repentinas, são transformações que foram explodidas, vamos assim dizer. Quando eu me refiro ao terremoto, foi um fato que ocorreu repentinamente, assim como um vulcão quando ele está em erupção. Por fim, nós temos esses outros dois exemplos que levaram muito mais tempo para poder serem transformados. Nós temos aqui as transformações de rochas, certo? As formações e suas transformações. Aqui, por exemplo, olhando assim, você diz que é uma pintura. Você não acredita que isso seria uma rocha, mas é uma rocha talhada, vamos assim dizer, pelo vento, pelos sedimentos, pela chuva, por todos esses elementos. Ah, tia, e foi de uma hora para outra? Não. Levaram-se muitos anos para que essa ocorrência chegasse a ficar com este formato, com esta tonalidade. Assim como os Grand Canyon brasileiro, que é o do Rio São Francisco. Ambas sofreram modificações, mas levaram bastante anos. Foi um processo lento até se concluir nos formatos que aqui estão. E aqui diz o seguinte: a ação do vento na modificação do relevo pode levar milhões de anos para ser percebida. Essa transformação ocorre quando formações rochosas são esculpidas pelo movimento do ar que a transforma, que a transporta sedimentos de um lugar para o outro e promove o desgaste do relevo. Aí nós temos aqui a formação rochosa esculpida pela ação do vento. Que perfeição, que coisa mais bela, né? E nós temos os Grand Canyons, que com a força das águas dos rios fizeram com que houvesse a retirada de sedimentos e a transformação. Então, quando você puder olhar para uma localidade em que você ver logo na sua mente, são pedras. Gente, não trata por pedras, tratem por rochas, tá? Isso, por quê? Porque essas rochas é o nome mais adequado. E essas transformações ocorreram e ocorrem sempre de acordo com o tempo. E o tempo, eu não estou falando como o tempo de um tsunami, de um terremoto ou de uma erupção de um vulcão. Não, eu estou falando um tempo em que pode se levar milhões de anos, com a retirada dos seus sedimentos, com o esculpir dos ventos, com esculpir dos oceanos, dos mares, quero dizer, das ondas e dos rios, ok? Entendido? Então, aqui temos mais uma outra atividade, desafio novamente, que é que diz: observe novamente as paisagens desta e da página anterior.
quais os agentes que modificam as paisagens e com qual velocidade eles atuam. Olha aí. Então, vocês vão me dizer com que elementos são esses, que agentes transformadores são esses, que levam mais tempo, e que agentes transformadores são esses que rapidamente pode transformar um ambiente natural. Entendido? Eu vou esperar por vocês. Ah, e sem esquecer, provavelmente eu vou utilizar em sala de aula vídeos pequenos que estão falando exatamente, não exatamente desse assunto, mas que tem a ver com o assunto que nós estamos abordando e que fazem muito sentido para o que estamos estudando, para que vocês possam ganhar mais conhecimento. Eu espero que vocês possam vê-los, tá bom? Beijo, muito obrigada e até a nossa próxima aula.